Então, o segundo modelo de representação terrestre que nós vamos estudar se chama elipsoide. O elipsoide, ele é uma figura matemática. Essa figura matemática, ela foi concebida com o objetivo de se aproximar à figura física verdadeira do planeta, que a gente já viu que se chama geóide, essa figura definida a partir do equipotencial gravitacional do planeta. O elipsoide, ele é um objeto, vamos pensar que ele é um objeto que parte de uma elipse de revolução. O que seria isso? Aqui a gente está vendo, inicialmente a gente imagina que a Terra seja uma esfera, mentalmente nós observamos a Terra como uma esfera, e diante da necessidade de cálculos matemáticos para se planificar a Terra, foi necessário essa concepção do elipsoide como essa figura geométrica, um objeto, um sólido geométrico que parte da elipse, como eu estava falando. Por que parte da elipse? Porque a elipse é uma figura plana e o elipsoide é uma figura tridimensional, exatamente como o nosso planeta é. Um objeto tridimensional que agora a gente já sabe que ele não tem uma regularidade geométrica que permita cálculos e que por isso foi necessário ser definido uma forma geométrica com parâmetros precisos que permitissem, então, descrever, além de descrever, proporcionar cálculos para o posicionamento mais preciso na Terra. Os modelos matemáticos para a representação plana da Terra, como nós estamos vendo a esfera, quando a representação não requer precisão, e quando houver uma necessidade de maior precisão, então se assume a figura do elipsoide como esse modelo de representação. O elipsoide é um objeto em forma de elipse, como a gente está vendo nessa ilustração aqui. Alguns comentam que a figura se assemelha a uma bergamota, tá? Então podemos imaginar desta maneira, mas matematicamente nós temos que entender o elipsoide como uma elipse tridimensional, ou seja, uma elipse que gira em torno de um eixo, esse eixo, o eixo polar, de norte a sul, e girando em torno desse eixo, essa elipse cria, supostamente, um objeto chamado elipsoide. Daí vem as definições dos parâmetros do elipsoide. Como eu estou sinalizando com o mouse aqui, vocês estão vendo, então, o eixo polar, ele nos dá um dos semi-eixos que constituem os parâmetros do elipsoide. O semi-eixo chamado semi-eixo menor. Por que menor? Exatamente porque por o elipsoide ser uma figura geométrica achatada, o eixo polar ele é menor que o eixo do plano equatorial, esse aqui numa tonalidade um pouco mais escura. O plano equatorial circular, ele também tem um eixo, que define o chamado semi-eixo maior. Então, na proporção da figura aqui, vocês podem ver que o semi-eixo maior, simbolizado pela letra A, e o semi-eixo menor pela letra B, eles têm diferenças métricas. Essas diferenças depois nós vamos ver que elas são bem pequenas em comparação com a dimensão de todo o raio terrestre no plano equatorial e o raio terrestre no plano polar, dentro da figura do elipsoide, e a relação entre esse semi-eixo maior e o semi-eixo menor é o que define a chamada excentricidade, representado pela letra E, que também conceitualmente se chama de achatamento do elipsoide. Vamos ver aqui esses parâmetros então. Aqui a gente pode observar que a relação de excentricidade ou achatamento entre semi-eixo maior, letra A, e semi-eixo menor da elipse que produz o elipsoide, essa relação matemática ela se dá por o semi-eixo maior menos o menor dividido pelo semi-eixo maior, e que produz então o chamado achatamento. O que pode-se dizer é que a posição desse elipsoide em relação ao planeta Terra como esse planeta físico, essa forma física da Terra, e bem como sua forma e tamanho, então essa posição do elipsoide, além da sua forma e do seu tamanho, constituem um conjunto de parâmetros que
definem o chamado datum geodésico. Mais adiante a gente vai estudar o conceito de datum. Então, datum é exatamente o conjunto de parâmetros definidos a partir do elipsoide e do seu ajustamento ao planeta Terra. Visualmente em 3D, aqui, ou pelo menos tentando esboçar um 3D, nós vemos aqui mais uma vez a ilustração do elipsoide com seu semi-eixo menor, o seu semi-eixo maior. Esse semi-eixo maior é o raio equatorial, o semi-eixo menor é o raio polar, e a relação entre semi-eixo maior e semi-eixo menor define o achatamento desta figura matemática que é representativa do planeta Terra, um modelo de representação do planeta, e que a partir destes parâmetros se torna possível definirem-se cálculos de precisão para o posicionamento dos objetos na forma cartográfica. Entre os muitos elipsoides que já foram desenvolvidos para definir a forma matemática da Terra, eu vou chamar a atenção aqui aos 3 últimos. Mas antes eu vou passar rapidamente sobre especialmente as datas dos elipsoides já em desuso, os elipsoides antigos. Por exemplo, lá em 1810 se descreveu o elipsoide a partir de um eixo equatorial de 6.376.905 metros, né? E a partir, então, lá dos anos 1800, vejam que nesta época, ainda no século XIX, nós não tínhamos uma tecnologia como nós temos hoje, assim como nas décadas e séculos seguintes. Já que em 1980 e 1984, a concepção dos parâmetros dos elipsoides GRS 1980 e WGS 1984, elas já partem de um conhecimento científico e matemático muito mais aprofundado do planeta. Esse conhecimento proveniente de muitos satélites artificiais colocados em órbita, de um aprofundamento muito grande da astronomia, a partir da observação de corpos celestes com maior precisão e definição em função exatamente de muitos observatórios que foram construídos com o passar dos séculos até a atualidade, e também porque já que na década de 80 já se dispunha de alguns satélites de posicionamento global, satélites GPS, Global Positioning System, ou seja, os satélites desenvolvidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, colocados em órbita a partir do fim dos anos 70 e que atualmente todos nós somos usuários dessa tecnologia. Aqui a gente coloca também, em termos de comparação, o raio terrestre na esfera, chamado raio médio terrestre, com 6.371.000 metros. Essa é uma medida usada para a gente calcular, por exemplo, a relação de proporção entre um grau geográfico e quantos metros isto representa no nível da superfície esferoidal, no nível da superfície da esfera terrestre. Eu vou chamar a atenção sobre as medidas aqui. O GRS 80, ou GRS 1980, é o elipsoide utilizado pelo Sistema Geodésico Brasileiro, o chamado CIRGAS 2000, que a gente vai comentar mais adiante. É o Sistema de Referência Geodésica Oficial do Brasil. Tá? Ele tem um raio equatorial semi-eixo maior, portanto, de 6.378.137 metros. E olhem que a diferença para o seu semi-eixo menor, que é o raio polar, não é tão grande assim. Numa faixa que vai de 6.370 e poucos mil metros, o raio polar, ou semi-eixo menor, tem 6.356.752,3141 metros. Tá? Observem que o WGS 84, ele tem o mesmo raio equatorial e tem uma diferença em 1/10 de milímetro do raio polar do outro elipsoide. Ambos elipsoides, GRS 1980,
WGS 1984, são elipsoides geocêntricos. Eles definem os sistemas de referência da maioria das nações mundiais, os países do mundo, e principalmente o que está em azul aqui, que é o WGS de 1984, é o elipsoide utilizado pelo Sistema de Posicionamento Global por Satélite, pelo GPS, certo? Conceito da sigla Geodetic Reference System de 1980. Olhem no Google, coloquem na Wikipédia e leiam tudo que está escrito ali. Eu não vou ficar destrinchando sigla para vocês entenderem o que significa isso. Isso é mais de interesse da engenharia cartográfica, dos geodesistas, mas um pouco de cultura útil vai bem. A mesma coisa para o World Geodetic System de 1984. Digitem no Google, pesquisem no Wikipédia o que é o WGS 84, comparem os conceitos entre os dois, e mais adiante a gente vai voltar a falar nisso, porque principalmente essa sigla aqui, ó, WGS 84, a gente vai repetir muito nas nossas aulas práticas. Isso é um parâmetro de definição e configuração nos softwares de cartografia digital, nos softwares de geoprocessamento como um todo, e também nos equipamentos de posicionamento em levantamentos de campo, especialmente os receptores GNSS, de mãos, de navegação, e mesmo aqueles também receptores de alta precisão, como o RTK, o Real Time Kinematic, que é um tipo de equipamento que se utiliza para posicionamento em tempo real. Daqui adiante, então, vamos só observar o que a gente tem de conceitos sobre essa transformação da nossa percepção do planeta como uma esfera, e essa representação aqui, que é a figura do Google Earth mostrando o globo dessa maneira. A gente chega a um conceito de um planeta numa forma física verdadeira, chamada geoide. Essa forma física verdadeira oriunda do campo gravitacional em equilíbrio do planeta, do equipotencial gravitacional, e a partir da concepção do geoide como a verdadeira forma da Terra, a determinação do melhor elipsoide, do elipsoide de melhor ajuste ao geoide, para que a partir então de parâmetros matemáticos bem definidos, como o semi-eixo maior no plano equatorial, o semi-eixo menor e o achatamento, e o encaixe bem feito desta figura matemática nesta figura física, venha a nos possibilitar a cartografia, o desenvolvimento de mapas. Por isso, essa relação intrínseca entre os modelos de representação terrestre que nós devemos entender. O mundo real, sobre o qual nós fazemos medições, determinações de todos os tipos, que nós enxergamos e imaginamos de forma bastante cognitiva como uma esfera. O planeta verdadeiro, como ele existe no sistema solar, enfim, na sua massa, e o planeta Terra desenvolvido matematicamente, a partir de parâmetros precisos. Chegamos, então, na cartografia, que é onde nós temos a descrição das diferenças existentes na paisagem, no espaço geográfico. Muito bem, então, para resumir, o geoide ele é definido como sólido formado pelo nível médio dos mares, supostamente prolongado sob os continentes, abaixo dos continentes. É uma superfície física da Terra. Ela é medida a partir do potencial gravitacional, do equilíbrio do potencial gravitacional. O elipsoide já é a superfície de referência matemática, ela é utilizada em cálculos que fornecem os subsídios para a elaboração de uma representação cartográfica. Vejam a importância do elipsoide para a cartografia. Essa é a superfície matemática que mais se aproxima da superfície real da Terra. Qual é a superfície real da Terra? O geoide. Muito bem, então visualmente nós podemos comparar assim, o elipsoide numa linha mais regular, mostrando aqui que ele, por ser definido por parâmetros matemáticos precisos, tem uma regularidade em sua forma. O geoide, assumindo a partir do nível médio dos mares
uma diferença de potencial gravitacional sob os continentes, medido a partir de instrumentos gravimétricos, como a gente já viu, e o terreno, a superfície topográfica, que é onde nós produzimos, onde nós atuamos, onde nós mensuramos as coisas e os fenômenos que sobre esta superfície ocorrem. Esses são os 3 modelos de representação terrestre, e a cartografia atua, né, no terreno, que está com um monte de R ali, atua exatamente aqui na superfície topográfica. Só para vocês entenderem a relação do que um elipsoide tem com o geóide, nós vimos ali que ao longo dos séculos diversos elipsoides foram definidos. E tanto os elipsoides mais antigos quanto alguns mais recentes, eles eram definidos para promover um melhor ajustamento apenas de uma fração do planeta, determinado pelo interesse dos povos que desenvolveram esses parâmetros. Então nós tivemos aí elipsoides alemães, elipsoides norte-americanos, elipsoides asiáticos, mas atualmente o elipsoide que é utilizado é o elipsoide global, o elipsoide de ajuste global que eu estou mostrando aqui nessa linha pontilhada em vermelho. Quer dizer, é uma medida matemática melhor ajustada a todo o planeta. Isto muito por causa da necessidade de um único centro de referência geodésico, com um único ponto central terrestre. Então, por que isso? Porque hoje nós nos localizamos e posicionamos praticamente tudo no planeta Terra a partir de satélites de posicionamento artificiais que estão em órbita. Esses satélites dos Estados Unidos da América, da Rússia, da Europa, a China tem uma constelação, o Japão está em uma constelação em desenvolvimento, o Brasil ainda não. Mas estas principais potências mundiais colocam então satélites artificiais de posicionamento que têm a necessidade de um ponto geométrico central, o centro de massa do planeta Terra, vamos dizer assim. E esse ponto geométrico central é o ponto de origem para, volto a dizer, no caso do elipsoide, o semi-eixo maior no plano equatorial e o semi-eixo menor no raio polar. Só para ilustrar uma relaçãozinha entre o geóide, então, e a esfera e o elipsoide, né? E a diferença entre o geóide e o elipsoide nós vamos ver logo em seguida. E lembrando, voltando aqui à página do Moodle da disciplina, eu gostaria que vocês dessem uma olhada para ter um entendimento um pouco mais ilustrado sobre o elipsoide nesse vídeo do YouTube aqui do ex-aluno, inclusive, do Colégio Politécnico, João Henrique Cos. Deem uma olhada nesse vídeo, tá? E acompanhem as explicações que eu acabei de passar.